Boa tarde, meninas. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje, né, num bate-papo para conhecer um pouquinho do trabalho da associação de vocês, né, uma associação incrível. Nós somos a Ciarmárias. Nós começamos em 2017 e somos uma companhia de circo-teatro. E desde o início, né, nós trabalhamos com a temática, com o gênero mulher. Nosso primeiro espetáculo foi sobre violência doméstica. Foi quando a gente procurou Fala Mulher para estar, né, fazendo uma parceria e conseguir levar informação para as pessoas. E eu me chamo Priscila Sereda. Sou a Karina Chiro. Sou a Vanessa Santiago. E cada uma aqui vem de um extremo de São Paulo, né? Sim, eu moro na Zona Leste, perto de Itaquerão. Eu sou de Mauá, mas as pessoas sempre falam que são do ABC Paulista. Mas eu sou de Mauá. Eu sou nascida e criada em Itaquaquecetuba, Zona Leste, mas atualmente eu tô em São Bernardo. Então nós somos mulheres, né, periféricas, e aí a gente se juntou para criar esse espetáculo que a Priscila falou, né, que é sobre a violência contra a mulher. E aí durante, né, a gente fez várias circulações, apresentamos no interior paulista, apresentamos para crianças, para jovens, adultos, idosas. E aí a gente se deparou que o Disque 180 talvez não seja tão suficiente assim, né? A gente sentiu uma necessidade de conseguir dar um amparo um pouco maior para essas pessoas, desde crianças, né? A gente, mesmo sendo um espetáculo artístico, tem uma função social também dentro do nosso trabalho. E aí a gente teve depoimentos de crianças que vieram abraçar a gente, relatar chorar situações de violência em casa, até perguntando o que a gente poderia fazer. Minha mãe tá mal, o que eu faço? E aí a gente não vai falar para uma criança, liga pro 80. E surgiu essa necessidade muito grande de falar como que a gente pode dar amparo, não por nós, mas qual é o caminho para dar esse amparo, né? Para quem assiste o nosso espetáculo e sempre procura ajuda. E aí a gente, né, pesquisando, acabamos encontrando vocês, né? E a gente gostaria de saber um pouquinho, né, do trabalho, né, da Associação Fala Mulher, falar um pouquinho quem são vocês, como que funciona. Meu nome é Kelly, eu sou advogada e estou como gerente aqui do CDCM do Butantã. Eu trabalho na Associação Fala Mulher desde 2016, então vai fazer 6 anos que eu atuo no enfrentamento à violência doméstica. O meu nome é Carla, hoje eu estou no setor de comunicação social e marketing, na parte de relações públicas, né, com os nossos parceiros e com as nossas ações para aprimorar os nossos serviços, mas eu estou na Fala Mulher já há 4 anos e estava na gerência de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, né, mulheres e seus filhos. E é muito importante esse trabalho realizado junto com vocês, né? Eu acompanhei, né? Dentro de quando eu estava lá na Casa Abrigo, porque isso fortalece as mulheres e eu acho que a violência ela não precisa só ser falada de uma forma do disque denúncia ou os tipos de violência, mas trazer, né, a arte para poder falar também, para poder refletir de uma maneira mais leve, de uma maneira, né, que possa ser interpretado, né, pelas crianças, conforme você trouxe pra gente. Então, só gratidão, né, dessa parceria, porque foi muito bacana e a gente teve, né, relatos, né, de quem participou, das mulheres, das crianças, né, que também puderam participar e ver, né, alguns períodos, né, a questão de até olhar a arte de uma forma diferente e ter o prazer de ir buscar mais a arte, né, de ir num espetáculo, né, de participar, por conta do projeto de vocês que deu essa oportunidade. Então, muito obrigada. Falando um pouquinho, né, em relação à Fala Mulher, a gente já tem uma história aí de 18 anos, né, de trabalho no combate à violência doméstica. A Fala Mulher, ela foi fundada por uma canadense, Suzane Marie Mailux, que veio para o Brasil, na época, na ocasião, para fazer trabalhos voluntários na periferia, no Jardim Ângela, e voltou para o Canadá, mas sentiu aquele desejo no coração de retornar para o Brasil e explorar mais e dar mais de si. E aí começou um trabalho
ali na região, atendendo mulheres, atendendo as crianças, né, os filhos dessas mulheres, e foi agregando mais mulheres para esse trabalho, para esse projeto social na época, que em 2004 fundou a Associação Fala Mulher, né, num grupo de mulheres, e desde então, né, a gente tem conosco a Suzane, hoje ativa ainda na nossa instituição, junto com a Edi e outras pessoas da diretoria que vieram aí para agregar e para juntar essa parceria para dar continuidade nesse trabalho. Em relação à questão dos trabalhos da Fala Mulher, hoje a gente tem 7 serviços, né, que são em parceria com o poder público. Né, desses serviços, né, nós temos 3 núcleos de proteção jurídico, apoio social e psicológico, que atende famílias de uma forma geral, mas situações de violação de direitos, porque atende, né, a questão também da criança e do adolescente, situações de violência, idosos em situação de violências e pessoas em situação de rua também. A gente tem uma grande demanda, né, e principalmente agora nessa época de frio também, né, aumenta mais os casos. Dentro dessas equipes, né, composta entre, dependendo da unidade, 7 a 9 pessoas, né, 9 colaboradores. A Fala Mulher faz um atendimento jurídico, social e psicológico de acompanhamento e orientação para fortalecer, junto com a rede de atendimento, com as UBSs, com os CRAS, né, que são os Centros de Referência da Assistência Social, os CREAS, que são os Centros Especializados da Assistência Social, hospitais, Poder Judiciário, Ministério Público, todo esse público, né, que faz cada um na sua função, fortalecer essas famílias para sair dessa violação de direitos, né, para ter aí a continuidade e a criança, o adolescente, o idoso ter uma condição digna, né, e humana para poder aí não estar dentro da violência. Esses 3 serviços do NPJ, a gente tem um na região do Butantã, um na região de Pinheiros e um na região da Vila Maria, que em média a gente atende aí 500 pessoas, 600 pessoas mês, né, de acompanhamento nessas unidades. Geralmente as pessoas em situação de rua é a busca espontânea que a gente chama, que é a porta de entrada. Então, essas pessoas vão até, né, o setor onde é feita uma triagem, uma escuta, né, que realiza o atendimento e acolhe a demanda, né, para a gente poder encaminhar e orientar. Existem também as pessoas que vêm através de denúncia, né, principalmente no canal de denúncia de criança e adolescente é o Disque 100. Então a gente recebe bastante denúncia, né, do Disque 100 e aí essa equipe faz o atendimento, faz, né, a escuta, chama a família, orienta, articula com a rede, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, Poder Judiciário, para poder aí dar o suporte de orientação para sair dessa questão da violação de direitos, né, para os vínculos familiares continuar a não ser rompidos, né. E nós temos também os CDCMs, que são Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que hoje a gente tem 2, que a Fala Mulher faz a gestão, que um é na unidade do Butantã e o outro na Casa Verde. Esses centros, eles atendem as mulheres em situação de violência, acho que a Kelly pode explicar um pouquinho sobre o trabalho, e que tem uma demanda aí de atendimento, né, dentro desses 2 serviços de 260, 270 mulheres mês que são acompanhadas nessas 2 unidades. E temos, né, que a equipe é formada por assistente social, psicóloga, advogado, educadora, né, que faz um trabalho, além do administrativo e o apoio operacional, que faz esse trabalho de fortalecimento com essas mulheres, né, que tem a questão de oficinas, né, de contatos também com a rede, com as UBS, com delegacias, enfim, para fortalecer essa mulher. Eu acho que particularmente, né, o principal objetivo do CDCM é esse fortalecimento mesmo dessa mulher, no sentido de ela entender a situação que ela passa e ela entender que ela tem um serviço que vai dar esse apoio para ela, né, e sair do ciclo da violência sem precisar, né, ser encaminhada muitas vezes, que é a última das últimas situações, para uma casa-abrigo, que a Fala Mulher então, também... Antes de ir para casa-abrigo tem toda um acompanhamento profundo
embasado. Depende do caso, porque às vezes a mulher, o CDCM é uma sigla Centro de Defesa e Convivência da Mulher, então é defesa e convivência. Tem oficinas, como a Carla já adiantou, mas também às vezes toca a campainha e tem uma mulher que está em situação iminente ali, em risco, e a gente não fez nenhum acompanhamento com ela, a gente não sabe nem o nome dela. Apareceu e ela está num risco, numa situação tão grande de violência que ela tem que ser encaminhada imediatamente para um abrigo sigiloso. Então, assim, se a gente conseguir fazer esse trabalho de fortalecimento prévio, é o melhor cenário, é o melhor dos mundos, porque a gente consegue fortalecer e evitar que ela seja acolhida no abrigo sigiloso. Mas às vezes a gente não consegue, não tem tempo para isso. E mesmo uma pessoa que esteja em acompanhamento conosco, às vezes a gente percebe a necessidade de ser encaminhada para um abrigo sigiloso também. Então, assim, a violência doméstica ela é muito singular, cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar. Mas a gente tenta que ela não seja encaminhada, mas se for, tem todo o suporte nosso, porque a gente fica em contato constante com o abrigo. Então, assim, não tem regra. Às vezes ela toca a campainha e é um abrigo 5h30 da tarde, sexta-feira. Então, a gente vai entender tudo sobre a mulher, o máximo que conseguir naqueles minutos que a gente tem para fazer a articulação da vaga. E, às vezes, é uma mulher que está em acompanhamento conosco já há algum tempo, e aí ela se percebe naquela situação, que muitas delas chegam a nós sem o real entendimento da gravidade que ela está vivendo ali. Ela não percebe, né? Ela não percebe, porque é tão naturalizado no dia a dia. A avó dela, ela cresceu com a avó, com a mãe falando da avó, ela presenciando a mãe, então ela é a próxima. Então, assim, é assim mesmo, né? É assim mesmo, é normal. Né? Porque o homem é assim. Então, o relacionamento é assim. Então, até a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha para ela entender o que é a violência doméstica, o ciclo de violência. Então, às vezes é um trabalho moroso, mas a gente tenta fazer o máximo possível para ela se perceber como vítima. Porque, assim, é muito curioso que às vezes tem uma oficina, por exemplo, hoje teve uma roda de conversa com a nossa advogada porque é aniversário da Lei Maria da Penha. E às vezes, nesses momentos de convivência, vem uma usuária nossa com uma amiga, uma vizinha. Fala, a minha vizinha também é vítima de violência, não sei o quê. Participa da roda, depois a gente faz um prontuário para um cadastro nosso. E aí vai fazer uma entrevista pequena ali para entender. E um do questionário você é vítima de violência? Qual modalidade de violência você sofre? E às vezes ela simplesmente responde, não, eu não sou vítima de violência. Só que a gente já sabe que é porque a vizinha adiantou ou até mesmo foi encaminhada de algum serviço para nós e a gente sabe que não é verdade, mas que ela não se percebe. Então a gente não fala, então tá bom, tchau. Não, a gente tenta trabalhar com ela e convida para outras oficinas, para passeio, para as rodas de conversa. E aí ela se percebe como vítima. Em algum momento do nosso serviço ela percebe que ela também é vítima. Porque a violência doméstica, na modalidade de lesão corporal, que é a violência física, ela é muito falada. Então, você visualiza a mulher muito facilmente. Você pensa o quê? No olho roxo, no braço quebrado. Então, aquela mulher, ela não tem dúvidas de que ela é vítima de violência e nem ninguém que passe perto dela. Mas aquela que sofre violência psicológica, violência patrimonial, às vezes violência sexual, ela não entende, ela não sabe, ela não tem esse conhecimento. E a violência patrimonial, você pode falar? Claro, a violência patrimonial ela está prevista na Lei Maria da Penha, mas ela ainda não é tipificada como crime. Mas a gente pode definir como qualquer violência que seja assim, o agressor proíbe ela de trabalhar, retém os documentos, ou ele fica com o salário dela inteiro. Ou ele que é o detentor do salário, ela é proibida de trabalhar por causa dele e tudo que ela vai fazer ela tem que pedir para ele. Então, se ela comprar um pão, eu preciso de um pão. Dinheiro. Dinheiro. Marido, né? Então, assim, exatamente. Filho, né? Me dá dinheiro. Isso. Os filhos pedem, né? Dinheiro. Perfeito. Pai. Me dá dinheiro, pai. E aí a mulher fica nesse lugar. É uma forma de manipulação também, porque ele consegue deter o poder dali daquela relação através do financeiro. E tem uma questão que a Kelly falou, né? Que a violência física, ela é a mais perceptível, né? E é difícil a gente lidar com os outros tipos de violência, até mesmo dentro do atendimento. Dentro do anuário, né, de segurança pública, né, os dados de 2021, 230.861 mulheres sofreram agressão física e 8.390 a violência psicológica. Então também tem essa questão, né, de
o vizinho, né, as redes, né, de apoio à família, só entender que aquela mulher ela tá sofrendo a violência, né, quando tem a agressão física, quando tem a marca, né, e até mesmo ela, né, em muitas situações de buscar essa ajuda a hora que chega ali no fim, né, do ciclo da violência, na questão mesmo do ato de ter uma situação aí grave de um relacionamento ali, de um ciclo muito conturbado no ato do feminicídio. Né? Às vezes elas não saem porque tem a casa, tem o filho, né? Eu mesma já presenciei, né, na minha família, uma pessoa deu uma chinelada na cara da mulher na minha frente, sabe? E aí a família toda fez, né, todo um movimento, mas ela não conseguimos retirar ela desse ambiente, porque tem a casa, não é justo, a casa também é minha, tem um filho. E como que vocês lidam assim com você falou, é muito nesse importante lugar? essa orientação jurídica, né? Porque eu estava como advogada até julho aqui, então eu quem fazia os atendimentos jurídicos do CDCM do Butantã, e é muito comum a mulher chegar para nós assim: eu não vou sair de casa porque abandono de lar, porque eu vou perder a guarda, eu vou perder tudo que eu construí, sei lá, em 30 anos. Então, a gente faz esse fortalecimento para que ela também entenda os direitos dela, que ela pode sair de casa, que ela não vai perder o que ela juntou em 30 anos, o patrimônio que ela obteve com o agressor durante esse período, que ela não vai perder a guarda dos filhos por conta dessa saída de casa, porque tem todo o contexto da violência doméstica envolvido. Então, muitas vezes elas ficam no ciclo de violência por falta de conhecimento jurídico. Então, é muito importante o papel da advogada aqui no CDCM, justamente para ela conseguir entender o que ela pode fazer. Eu posso simplesmente sair de casa? Eu posso sair do estado? Eu posso fugir para a casa da minha mãe? Como que fica o meu filho? Como que fica a minha casa? Então, é importante porque eu percebo que muitas delas continuam justamente por falta de conhecimento. Principalmente as que têm filhos, né? Exato. E eu acho que junto tudo isso, como que funciona a parte de autonomia financeira, né? Porque isso também abre muitas portas para que elas possam ter autonomia, enfim, ter a vida delas depois de ter passado por tanto transtorno e tanta violência. Claro. Aqui no CDCM, como a gente falou, tem algumas oficinas. Algumas oficinas são específicas para geração de renda. Então, no meu, que é o do Butantã, tem oficina de costura, que são fixas, de tear e de bijuteria. Então, a gente tem as oficineiras, elas são contratadas com essa finalidade, e a nossa educadora, ela faz oficinas também para ensinar a vender o produto. Então, no Instagram, como precificar, como que utiliza o Canva. Então, a gente tenta, assim, fazer um contexto daquele produto para que elas consigam obter alguma renda. Também a gente começou com oficina de culinária, então trufa, bolo de pote, porque a princípio parece que é pouco, mas já é uma renda que ela consegue ter. No da Casa Verde tem uma oficina muito legal agora, que é de fragrância e vela, né, aromatizada. Então elas estão gostando bastante, as usuárias, as mulheres de lá. Então, a gente internamente tem essas oficinas planejamento próprio, e também tem alguns programas, algumas empresas que procuram a gente para fazer parceria. A Carla pode falar um pouquinho dessa parte, que tem uma parceria recente com a empresa grande. A gente tem algumas ações junto com parceiros, né, que buscam, né, aí também fazer esse trabalho junto com a Fala Mulher. Então, a gente iniciou agora esse semestre, né, uma parceria muito legal, né, com o Instituto Cirela, onde a gente trabalha em conjunto, né, com os serviços, com as unidades e as mulheres, para que possam aí ter o emprego, né, o trabalho. Então, eles vêm com a parte de capacitação, de currículo, né, de orientação, de entrevista, e se já tiver uma vaga nesse meio do caminho, as mulheres já são encaminhadas. E a gente também tem uma parceria que já tem há um tempo com a Fala Mulher, né, que é o projeto Geração Crescer. Ele é um projeto que é destinado a cursos, né, oferece cursos para o público, né, e as mulheres, a gente tem incentivado cada vez mais, né, as mulheres a realizar esses cursos, né, porque eles também têm aí cursos focados em empregabilidade mesmo, né, é um projeto grande.
e que a gente conseguiu também uma parceria de computadores junto à Mary Kay, né, que nos doou, né, alguns computadores, e a gente montou salas digitais nas unidades, nos nossos 2 CDCMs e nas nossas 2 casas-abrigos, para que também os orientadores possam, para aquelas mulheres que têm mais dificuldade, realizar aí esses cursos, essas oficinas, junto com a gente, para que a gente possa ensiná-las. Eu acho que essa questão da dependência financeira também é uma coisa que pega bastante dentro das casas-abrigos, né? A gente tem, né, a gente faz a gestão de 2 casas-abrigos sigilosas para as mulheres em situação de violência, que são mulheres que estavam em situação de risco iminente de morte, aquelas situações que a Kelly trouxe um pouco, né, a mulher que vem sem, né, não tem uma rede de apoio, precisa sair urgente, porque senão vai ocorrer um feminicídio. E dentro das casas-abrigos, que a gente, né, realiza um trabalho de toda orientação e suporte. Tem psicólogo, assistente social na casa, educadores 24 horas, que fazem a parte de oficinas com essas mulheres. Então a gente trabalha nas nossas unidades oficinas desde que ela possa ser uma empreendedora, né, ou de cuidados básicos, né, do dia a dia, e também da questão da empregabilidade, que é o mais forte, né, o viés. Porque muitas dessas mulheres do perfil, né, de mulheres um diagnóstico das mulheres que vão para uma situação, né, de um abrigo sigiloso, são mulheres que, sua maioria, né, não estavam muito tempo fora do mercado de trabalho, ou nunca trabalharam, não tinham experiência, ou até mesmo a questão da escolaridade. E tem também as situações de mulheres que até estavam empregadas, mas o agressor conhecia o trabalho, conhecia o local, e que infelizmente, né, embora a lei tenha essa proteção, dá, né, uma proteção, mas elas não se sentem confortáveis e seguras de continuar. E às vezes, se é um trabalho que não tem um outro local que possa transferi-la, né, infelizmente elas acabam também, né, saindo, né, desse trabalho. Então a gente tem um foco muito grande nessa questão da empregabilidade, porque é isso que traz para essa mulher, né, a independência dela financeira. E aí a gente realiza um trabalho, né, de formiguinha mesmo, né, com o tempo que ela está lá na casa. Primeiro tempo é a questão dela entender, né, aquele processo de estar ali. Depois a gente já começa a trabalhar sobre a parte da oficina, da convivência ali. E depois a gente começa já a trabalhar com a questão do mercado de trabalho, de elaboração de currículo para aquelas que não têm, ou até de encaminhamento para a realização da carteira profissional, que muitas delas não têm ou perderam. E a faixa etária dessas mulheres tem alguma predominância ou é aleatório? Tem, entre 30 a 40 anos é a faixa etária, né? Isso de diagnóstico que a gente tem dos nossos serviços, dessas 2 unidades de casa-abrigo sigilosa, é entre 30, 35 a no máximo 40 anos. Já no CDCM é bem variável. A gente começa a atender a partir dos 18 e vai até 70, 80 anos, porque tem muita violência contra idosa, porque normalmente elas têm aposentadoria e como a família é muito vulnerável, então a família fica morando com ela, então fica neto, genro, nora, então fica uma família grande ali, sobrevivendo às custas dessa idosa, mas ela acaba sendo vítima, além da violência patrimonial, de violência doméstica em todas as modalidades, exceto a sexual, né? Mas física, muitas vezes, psicológica, enfim. E, então a gente atende bastante idoso. Vocês entendem? Curioso, né? Porque sobre as idosas, assim, Não se fala muito. não se fala tanto. Né? A gente acha só que são as mais novas. Sim. E até o acesso, né, pra idosa vir pra cá, porque no CDCM elas vêm e vão, né? Diferente da casa-abrigo que fica lá. No CDCM tem as atividades e aí vocês têm esse contato com elas, né? No abrigo, a mulher né, a partir dos 18 anos, a gente faz acolhimento e não tem idade limite para acolher. Mas a faixa etária de mulheres que vão para o abrigo é essa que eu trouxe, né? Entre 30 a 42 anos. E se elas tiverem filhos, como é que fica essa situação? Eu passei por uma violência doméstica. Vim aqui buscar a ajuda de vocês. Como que vocês
como que ela chega para essa casa-abrigo e os filhos, pode, não pode? Como que seria mais ou menos esse trajeto? Sim, os filhos vão junto com ela. Nossas casas, elas são destinadas a 20 vagas, né, cada casa. E dentro dessas 20 vagas não tem um limite de X crianças ou X mulheres. Então, se tem uma mulher que ela tem 8, 10, 12 filhos, vai ela e os 12 e todos os filhos. Que sejam, né, menores de 17 anos e 11 meses, vai com a gente também. E aí a gente realiza também um trabalho com as crianças, né, que por consequência da questão da violência ali no âmbito, né, familiar, também sofre a violência, né, então a gente tem um trabalho também educativo, né, pedagógico com essas crianças, né, em contraturno de escola. Então a gente procura também não só ofertar oficinas, ofertar atividades para somente as mulheres, mas também ter esses momentos com as crianças e também trabalhar a questão das mães e dos filhos, para um crescimento do vínculo, né? Que a mulher que ela está naquele contexto da violência, tá ali, né, submersa àquela questão, muitas vezes tá sobrevivendo. Então a gente resgata também essa questão aí dessa convivência com os filhos, da importância, né, do acompanhamento, do carinho, do afeto, de momentos de lazer, né? Então acho que no CDCM a gente escuta isso também, né? Quando é realizada alguma atividade externa, uma ida ao parque ou uma ida a um museu que a gente proporciona, muitas delas não conheciam, né? É a primeira vez. E às vezes elas estão tanto tempo sem receber afeto que às vezes elas também, como que tem dificuldade, elas se relacionam com os filhos, né? E esse trabalho que vocês fazem de acolhimento tanto das mulheres quanto dos filhos precisa, porque tem um período, né? E aí precisa de manter alimentação, tudo isso. Existe uma forma de doação para que isso se mantenha? Sim, a gente tem, né, essa parceria, esses serviços, né, os 7 serviços da Fala Mulher, que são as casas-abrigos, os CDCMs e os NPJs, a gente tem parceria com o poder público para repasse, né, de verba para manutenção deles. Mas muitas vezes, devido à demanda e que também alguns serviços ultrapassam a capacidade de atendimento, né, os CDCMs é um deles, né, de atendimento mês, a gente também precisa, né, de ações, de parcerias jurídicas, de parcerias físicas. Então, a gente busca, diante daquela demanda, daquela situação ali naquele período, em diálogo com os parceiros, né, fazer aí as campanhas. Então, a gente tem as campanhas, né, de parceiros que nos doam cestas, que a gente destina para as mulheres dos CDCMs, né, e para algumas famílias dos NPJs, que são famílias que estão em acompanhamento, porque a casa-abrigo, a mulher tá ali, tem alimentação, né, moradia e todo o suporte, né, ofertado pelos abrigos. A gente também tem, né, ações para produtos de higiene pessoal, que aí a gente, né, também faz a divisão de abrigos e também para os CDCMs, para atender algumas mulheres que têm uma situação vulnerável, né, por conta do desemprego, por conta da questão ali da relação da violência. E também temos os parceiros que fazem a doação de forma financeira. E que aí a gente destina, né, para o projeto recente da Fala Mulher, que começou em 2021, que é o canal SOS Fala Mulher. É um canal que está, né, disponível para todas as mulheres do Brasil e até internacional também, que a gente já chegou a atender, mulheres fora do Brasil, que a gente realiza com essas mulheres um atendimento online de orientação, seja psicológica, jurídica, dando esse suporte, esse caminho para essa mulher buscar ali naquele município que ela reside, naquela região, a assistência necessária para sair da violência. Então, todas as pessoas, todas as mulheres do Brasil, elas entrando no nosso site www.falamulher.ong.br,
no canto abaixo, na página principal, no canto direito, ela vai acionar um botão, mulher, você não está sozinha, e logo vai subir uma barra aonde ela vai poder ter ali um atendimento, né? Ou se ela quiser por escrito, ou vídeo, ou voz, a critério dela, para que ela possa receber ali as orientações. Então, esse serviço nós não temos apoio do poder público. A gente montou esse projeto, que hoje ele é gerenciado por nossa fundadora, Suzane, né? E tem a parceria, a Kelly dá as orientações jurídicas dentro desse chat semanal, porque havia muita procura de pessoas que não estavam na região dos nossos serviços, mas que buscavam ajuda, né? E aí a gente montou em parceria com a empresa MyHelper, né, esse botão dentro do nosso site, para que a gente pudesse aí ofertar não só dentro da nossa região, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento da nossa equipe. A gente viu que a gente não precisava ficar só limitada ali nos prédios, né, no físico, mas ir além, levar essa informação. Então, fica, né, o canal para vocês poderem divulgar, porque é isso que a gente quer mesmo. A gente quer, com o nosso conhecimento, com a nossa informação, que mais mulheres, que não só daquelas que vêm ao nosso serviço, mas do Brasil inteiro, possam acessar e possam receber essa ajuda. E é muito interessante porque elas não precisam, por exemplo, no WhatsApp você precisa gravar o número. No site não fica registro. Ela saiu do site, se o agressor pegar o celular dela, não vai ter nenhum histórico de chamadas. Então também é uma forma de proteção a essas mulheres. Sim. E é muito... nas nossas apresentações, né? E eu até mesmo conversando, a gente sempre conhece uma mulher que sofreu. Ou, aquele relacionamento não tá bom. É um relacionamento abusivo. Mas as pessoas não falam, né? A gente sabe, né? Todo mundo conhece pelo menos uma mulher. Sim. E acho importante a gente, apesar de muita gente já saber, os tipos de violência. Porque as pessoas só vão na violência física. Falamos da patrimonial, mas existem outras. E a pessoa que geralmente está nas outras, que não a física, ela não se percebe. E a gente conhece muita gente, né? Inclusive. E como é importante a gente falar, né? Divulgar, enfim, todas as ações no nosso dia a dia, numa feira, né? Conversar mesmo com essas mulheres, né? Porque muitas delas nem sabem o que é violência psicológica, né? Elas não sabem que estão sofrendo violência psicológica e tá, né? Sim. E aí eu acho que quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, elas vão percebendo, assim. né? E uma coisa também que a gente gostou muito, né, quando a gente veio aqui, foi do olhar da gente ter com a mulher, né? Porque às vezes ela tá tão imersa nesse ambiente de agressão que ela não olha pra si, ela esquece como que é o corpo dela, né? A vaidade dela tá lá embaixo, né? Então, tá nesse ambiente aqui que vocês proporcionam pra ela, né? Esse novo olhar. E porque a vaidade da mulher, né? Passar um batom. O que é um batom? Então eu fiquei bem surpresa quando eu tava aqui. Porque elas tinham uma vaidade que eu falei, ai gente, eu preciso ser um pouco mais vaidosa também. Lindas, né? Brilhando assim, emanando luz. E às vezes, a gente não faz ideia do que ela passou, né? A gente sabe porque a gente tá aqui. E elas estarem aqui, exige uma força muito grande delas, né? Conseguir estar aqui todo dia. Às vezes, é uma pergunta até, né? Quando elas vêm pra cá fazer alguma atividade, elas falam meio sigiloso, eu vou fazer um curso, eles não sabem muito bem. Como que é, assim? Normalmente eles não sabem muito bem, aí fica aqui como um espaço de cursos para mulheres, específico para mulheres. Então, o homem não pode entrar por isso, porque é um espaço feminino. E aí elas conseguem ter acesso a nós dessa forma. Mas também, quando o agressor descobre, coloca no Google, às vezes aparece nosso nome. A gente faz atendimento em outros lugares, quando é muito necessário. Então, por exemplo, em posto de saúde.
Hoje mesmo a assistente social e a psicóloga foram numa UBS para fazer um atendimento, que eles detectaram que tinha uma mulher vítima de violência, que ela não conseguia chegar até nós porque o agressor não deixa ela sair sozinha, e se ele ficasse aqui, ele não ia deixar ela também fazer curso, então essa história do curso não ia colar. Então eles agendaram uma consulta, ela vai passar na consulta de fato, mas aí em seguida ela já vai, sem ele ver, dentro da UBS mesmo, ela já vai passar com 2 colaboradoras nossas, para que ela tenha esse atendimento específico também. Então, assim, se o Maomé não vai até a montanha vai até a Maomé. Então, a gente tenta acessar essas mulheres de todas as formas possíveis. E eu acho também uma coisa, né, que é importante falar sobre, né, é sobre o conhecimento, né, de que existem serviços para atender essas mulheres, né, que muitas vezes não... Que é gratuito e que muitas vezes não é falado, né? Principalmente, por exemplo, as mulheres que chegam pra gente nas nossas casas-abrigos são mulheres que sofreram muito tempo a violência, não são mulheres de relacionamentos curtos, são mulheres que desconheciam locais, né, para que elas pudessem buscar essa ajuda, né? Então é importante falar sobre que existem esses serviços, né, de atendimento, de convivência, que elas podem se fortalecer e elas podem participar. E essa questão da autoestima, você falando, né, me remeteu aí, né, o tempo que eu tava no abrigo, que é isso, a mulher ela chega destruída, ela chega sem saída, sem caminho, esgotada, né, e passa-se ali uns 15 dias que ela está ali com a gente, que ela já se sente segura da onde ela está, né, de quem, né, sabendo ali o que vai acontecer com ela, porque elas saem de casa, muitas dessas mulheres com uma sacolinha de plástico, sem os documentos, né, desesperadas porque, né, ele vinha já ameaçando, né, o companheiro sobre a questão de que se você sair de casa, você vai ficar longe dos seus filhos, né? Eu vou pegar os filhos, vou na justiça e vou pegar os filhos de você. Então vem com aquele medo. E aí quando ela chega, né, e ela entende, né, que é uma casa, um espaço para ela poder se restabelecer, para ela ter a vida dela, né, emancipada, com a independência dela financeira, ela começa a se enxergar, né, no sentido de se olhar, de se ver que ela, né, ela pode passar um batom, ela pode passar uma maquiagem e que ninguém vai falar nada, né, não vai cometer a violência moral, a violência psicológica, né, que muitas vezes se ela passasse o batom, ela era xingada, né, de todos os nomes, né, possíveis, né, mas nunca um elogio. Então é esse processo que a gente busca dentro dos nossos serviços, as mulheres se reconhecerem, né, que elas têm potencial. Então é um trabalho mesmo, acho que em todos os nossos serviços constante, né, de sempre reafirmar para elas que elas são capazes, né, que elas têm potencial e que elas podem ser o que elas quiserem ser. Com batom. Ai, que delícia, né? A gente fez aqui algumas oficinas, foi muito gostoso. Queremos fazer mais. Serão vindas. Achamos super importante o trabalho de vocês, necessário. Conte com a gente sempre, né? Nessa luta pelo fim dessa violência contra a mulher, contra os idosos, né? Que são... Não é só as mulheres, né? Tem as idosas, as crianças, todas as pessoas que vocês dão assistência, né? E esse bate-papo, né? Com toda essa equipe maravilhosa que temos aqui, foi possível graças ao Fomento ao Circo, a sexta edição, né, do Fomento ao Circo pela Prefeitura de São Paulo. Exatamente. E acho que é isso, né, meninas? Sim, muito obrigada. Obrigada. Essas informações. E a gente se vê. O trabalho de vocês. Nos vemos mais vezes, então. A parceria continua. Com certeza. E divulguem o nosso canal SOS. É importante. E é gratuito também. Gratuito. Esse canal eu descobri aqui agora. Ai, que bom. Nem sabia dele. A intenção é isso mesmo, a gente divulgar, né? A nossa proposta é fazer desse canal com as nossas parcerias, né? A gente está buscando aí parceiros, investidores,
porque ele é um canal independente, é um projeto da Fala Mulher, né? Não tem essa parceria em relação com o poder público, mas de tornar um CDCM online, né? Um centro de convivência online para as mulheres. E aí aumentar, né, a atendimento jurídico, de orientação jurídica, psicólogo, assistente social e até na possibilidade aí de fazer grupos, né, com essas mulheres do Brasil inteiro, porque hoje a pandemia acho que teve, né, esse lado positivo que mostrou que é possível estar em qualquer lugar, né, e expandir. Então a gente tem a intenção aí de aumentar, né, e fazer de um CDCM online para esse atendimento mesmo Brasil e até internacional, que a gente já teve. Transforma muito, né? Muitas vidas, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, é incrível. Obrigada. Obrigada.